E aí, pessoal, próxima palestra é com a Cecília Xavier, uma pessoa que eu conheci e criei já uma empatia e muito carinho por ela, porque ela é uma pessoa fantástica e vai trazer muita informação para a gente de como pensar na aposentadoria e estar na nossa aposentadoria de uma forma mais saudável, de uma forma mais feliz. Porque quando a gente aposenta, a vida não acaba, a vida começa, né? A gente começa a fazer outras coisas. Tem maior inveja de quem já está aposentado, né? Se quem dera eu tivesse tanto tempo para fazer as coisas que realmente me dão prazer, que me dão alegria. Então, fica aí com vocês as dicas da Cecília Xavier. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês no Conavas. Sou Cecília Xavier e trago uma palestra hoje sobre o tema da aposentadoria. A aposentadoria é uma tábua de salvação? O nosso objetivo com essa palestra é informar e provocar reflexões sobre esse episódio tão importante na vida das pessoas, tão pouco discutido, com o objetivo de prevenir problemas comuns dessa fase e possibilitar uma vida mais satisfatória. O roteiro dessa palestra é o seguinte: primeiro eu vou me apresentar, depois eu vou falar um pouquinho sobre aposentadoria, sobre a questão, para que vocês compreendam melhor sobre esse episódio, em que contexto que ela acontece e as contradições desse fenômeno. Depois eu vou falar um pouco sobre a atividade humana, a importância das atividades significativas, a complexidade desse arranjo ocupacional na nossa vida e o que significa viver sem essas atividades. Por fim, nós vamos fazer uma prática e depois um fechamento, ok? Então vamos começar com a questão de quem sou eu? Uma pergunta que todo mundo deve se fazer ao longo da vida inteira, autoconhecimento muito importante, né? E eu começo me apresentando pessoalmente. Essa é minha mãe, ela é a Beth, muito travessa na árvore. Esse é o meu pai, o Marcelo. Essa é a minha irmã mais velha, Luísa, e minha sobrinha Thaís. Essa é minha irmã mais nova, a Isabela e suas duas cachorras, a Cora e a Frida. Esse é o meu marido, Léo, com meu filhinho, Eric, tá bom? Essa é a minha família nuclear. Depois disso vem um monte de amigos maravilhosos que eu não vou nem ousar colocar aqui, porque senão a gente vai ficar falando só dos meus amigos. Como profissional, eu sou terapeuta ocupacional há 15 anos em Belo Horizonte. Sempre trabalhei em empresas públicas, privadas, em consultório particular com saúde mental e com gerontologia. A demanda por atendimentos de idosos foi crescendo na minha vida progressivamente, eu fui me encantando pelo tema, e isso culminou num mestrado que eu finalizei em 2013 na UFMG no tema de aposentadoria. Então, eu me apaixonei por isso e decidi focar meus estudos e minhas ações de trabalho nisso. Atualmente, eu produzo conteúdos virtuais para o meu projeto, minha página, site Trampolim 60+, para o Terceira Idade, para o Amo Minha Idade e para a revista digital Tendência Inclusiva. Então, esse é o meu projeto, é o Trampolim 60+. Ele tem o foco em produzir ações de trabalho e conteúdos virtuais para pessoas que querem se preparar para a aposentadoria ou que precisam reorganizar a sua rotina já aposentados para terem uma vida mais saudável e mais satisfatória. Então, o que é a aposentadoria? A aposentadoria, na verdade, ela começa anos antes da ruptura com o trabalho e se estende para anos depois desse corte. O Zanelli fala que ela é um momento de rever as raízes que constituem o passado, alimentar o presente, para abrir as asas e voar rumo ao futuro. Então, quem está nesse processo, é interessante fazer uma revisão do passado para entender aonde que estão os sentidos ocupacionais, inclusive, que é a minha área como terapeuta ocupacional, para que isso dê sustentação nessa nova rotina que vai se abrir. A Lúcia França, que é uma outra referência importantíssima na área, no Brasil, ela fala que a aposentadoria é uma transição que pode trazer perdas e ganhos, dependendo tanto da perspectiva social quanto da perspectiva individual. E isso já mostra para a gente o número de fatores que influenciam e que vão definir o bem-estar ou não do sujeito que se aposenta. Tem um artigo muito interessante, que eu tenho citado ultimamente, que
que se chama Fatores de Risco e de Proteção na Adaptação à Aposentadoria. O nome da autora, das autoras na verdade, é Leandro França e Murta e o artigo é de 2014. Então tem alguns critérios interessantes da gente pensar por que algumas pessoas se dão tão bem com a aposentadoria e outras não. O que essas autoras dizem nesse estudo? O que ajuda? Maior escolaridade, estudar mais sempre faz muito bem, ser casado, ok, gente, pensem nisso, manter a construção da carreira, um bom status socioeconômico e dinheiro, saúde física, psicológica, planejamento da saúde. Planejamento para a aposentadoria é um fator, já que todo mundo sabe, que contribui sim para uma vida com qualidade no pós-aposentadoria. Ter bons hábitos antes de se aposentar, caminhar, comer bem, fazer check-up, antes, essa construção prévia, porque ninguém muda hábito de um dia para o outro. Então, quanto antes você começar a se preparar, melhor. Aí perguntam, mas quando? Criança, desde a infância. Esse é o ideal. É uma pena que o nosso país ainda não se antenou para esse tema, mas é o que a gente tem procurado construir. Ter mais autonomia favorece ser menos dependente das pessoas para você fazer o que você quer e precisa fazer. Ter uma capacidade de controlar os objetivos da sua vida, de ser o gestor da própria vida, que também não é uma coisa fácil de se fazer, não é todo mundo que tem essa habilidade, mas todos nós podemos construir isso para a própria vida. Ter rede social, ter gente por perto, vários estudos falam isso, as pessoas são fundamentais na nossa vida, amigos e parentes, ainda que as relações sejam conflituosas, as pessoas valem a pena, são dos nossos grandes patrimônios na vida. Fazer trabalho voluntário e aposentar-se de forma voluntária e não de forma compulsória e, se possível, de forma gradativa. Então, esses são os fatores que favorecem uma boa aposentadoria. Agora, o que é fator de risco para essa fase? Ter problemas de saúde, né, claramente, problemas pessoais ou familiares, ter dificuldade financeira, que é o que, na verdade, praticamente todas as pessoas que se aposentam hoje, elas terão uma redução salarial, porque raríssimas pessoas se programaram a tal ponto de terem uma reserva que vai cobrir esse declínio salarial. Hábitos não saudáveis antes da aposentadoria, sedentarismo, má alimentação, fumo, bebida, álcool em excesso, dormir mal, que é uma coisa que muita gente acha que é normal. Eu durmo mal a vida inteira, eu durmo mal há 10 anos. Isso não é normal, é preciso procurar ajuda para que durma bem. O sono é vital. Dificuldades no casamento, perda de benefícios que o trabalho traz, que a gente não pensa nisso, né? A gente muitas vezes fica querendo ficar livre do trabalho porque é uma rotina pesada, mas ele é um organizador da nossa vida, ele estrutura, ele me possibilita produzir e resolver muito mais coisas porque ele acaba sendo o norte. Quando eu tiro isso, eu perco as rédeas e nem sempre eu consigo reconstruir isso sozinho. E aposentar-se involuntariamente, de forma abrupta, pessoas que saem por conflitos no trabalho, por frustrações, têm uma tendência a ficarem menos satisfeitos quando pararem de trabalhar. Então, desenvolvendo mais esse raciocínio sobre a aposentadoria. Todos nós temos, ao longo da vida, um arranjo ocupacional. O que é isso? São atividades que eu fiz já na minha vida, que eu já realizei e permaneci realizando ou interrompi, e as que eu faço hoje. Isso forma um jogo de peças das atividades que me rodeiam. Quando eu me aposento, sai uma peça central que é o trabalho. E esse arranjo muda completamente. Então, de repente, eu posso parar de gostar de ir ao sítio quando eu me aposentei. Uma coisa que eu gostei de fazer a vida inteira, mas que eu não entendo por quê, quando eu me aposentei, não gosto mais de ir ao sítio. Ou o contrário, uma coisa que eu nunca gostei de fazer, caminhadas, agora eu adoro fazer as caminhadas, fazer hidroginástica, eu tenho meu grupo de hidroginástica, e isso me acrescenta e me traz saúde. Independente da reação que a pessoa vai ter com esse episódio na vida dela, de aposentadoria, todas elas terão que rearranjar a própria rotina. Não tem como a rotina permanecer a mesma se você vai retirar um trabalho. Mesmo sendo uma retirada total da sua carreira, daquela carreira que você construiu, ou uma retirada parcial. Na área da saúde é muito comum isso, a pessoa se aposenta de uma carreira pública, mas ela permanece atendendo como autônoma na parte particular.
Então, ela não rompe completamente com o trabalho, mas mesmo assim ela vai ter que se haver com o remanejamento das atividades da vida dela, vai ter que ter uma outra relação com essas coisas que ela faz, ok? Em que contexto que a aposentadoria costuma acontecer? Olha, ela costuma coincidir com a entrada na velhice, que já é outra questão grande para a gente elaborar, se readaptar. A perda dos pais é comum nessa fase, saída dos filhos de casa com a síndrome do ninho vazio, redução de salário, né? A saúde costuma demandar mais atenção, mais investimento financeiro também. Então, é uma fase cheia de questões e por isso é uma fase muito delicada, que precisa de atenção e, se possível, de planejamento o quanto antes. Agora, quem já chegou lá e não se planejou, nunca é tarde para mudar, né? A questão é tomar consciência e agir. Aí as coisas começam a melhorar. Então, um fenômeno cheio de contradições a aposentadoria. Olha os termos. Aposentadoria. Aposentar-se, ir para os aposentos, que não é uma coisa legal no nosso português. No inglês, retirement, retirar-se. No espanhol eu já fico mais feliz, que é a jubilación, vem de júbilo, alegria, contentamento. Então, olha só, pode ser um fenômeno na sua vida, então, que traga mais frustrações do que alegrias. Por quê? Por causa dessa conotação social, né, ligada à aposentadoria, ao envelhecimento. A nossa sociedade, infelizmente, ainda não avançou com relação ao ageísmo, que é o preconceito da idade. As pessoas valorizam quem produz, quem trabalha, e a gente está ainda bem atrasados com relação a isso, mas estamos no caminho certo, com certeza. Olha, tem pessoas que sentem muito a perda dos objetivos da vida quando param de trabalhar, a rotina se abre completamente, ela não consegue gerir isso, e a perda de um papel social também. Quando você tem um crachazinho da sua empresa, que você está totalmente autorizado a entrar ali a hora que você quiser, aquilo te representa, aquilo te dá uma inserção social de valor. Quando você deixa aquele crachá, que você nunca mais pode entrar ali, você se sente excluído, você sente que você perdeu um lugar. Então, Cecília era terapeuta ocupacional de uma rede pública até ontem, hoje eu acordei aposentado, mas eu sempre fui terapeuta ocupacional, eu construí isso durante 40 anos. Por que agora as pessoas não falam mais que eu sou terapeuta ocupacional? Né? Então, é uma maneira de lidar que eu não concordo, mas que ela existe, a gente precisa saber disso para lidar. E muita gente tem saudade do ambiente de trabalho, dos colegas. O trabalho, muitas vezes, ele enlaça esses vínculos. A gente não tem o hábito de construir essa conexão com essas pessoas fora do ambiente de trabalho. Então, quando a gente para de trabalhar, essas pessoas se vão junto com a aposentadoria. Agora, tem muitos lados positivos com esse evento na vida e tem gente que se dá super bem também. Né? Esse sentimento de recompensa, de conquista, de poder ter liberdade para escolher exatamente o que você quer fazer naquele momento, se livrar da questão do ponto, pipi, o chefe em cima, cumprir metas, pressão, acordar às 5h30 da manhã todos os dias como eu faço hoje. Tem esse lado que é bem pesado e que é um alívio realmente poder ser dono do próprio nariz e fazer o que se quer, né? Então, é importante a gente saber que a aposentadoria ela é contraditória e que isso não te assuste no momento em que você viver essa fase da vida, ok? Aqui tem 2 depoimentos bem diferentes de pessoas que tiveram reações diferentes com relação à aposentadoria. O primeiro é da Joana, são depoimentos verídicos. Ela diz o seguinte: é muito estranho, sempre esperei a aposentadoria como uma realização, como algo muito bom para a minha vida. Agora que chegou a hora, eu sinto como se estivesse perdendo algo. Nem eu sabia o quanto era importante o trabalho na minha vida. Eu creio que seja porque não paramos para pensar nisso, não é? A Joana deixa claro a importância do planejamento. Eu já preparei pessoas que me disseram isso depois, que pararam. Falaram, nossa, Cecília, eu estou sentindo aquilo tudo que você falou. Ainda bem que eu fui lá, mas ainda assim eu estou com o desafio de conseguir me rearranjar. E por fim, essa pessoa que eu estou citando agora, ela conseguiu, é uma jornalista, ela conseguiu iniciar uma outra carreira com fotografia, está fazendo exposição, é um exemplo muito legal. Agora, como que a gente acha, muitas e muitas pessoas, que o trabalho é algo que simplesmente me traz um peso? Independente de salário eu estou falando agora. As pessoas não têm ideia que viver sem trabalhar, muitas vezes, é pior do que viver trabalhando. Elas vivem uma ilusão com relação ao mundo do trabalho, até porque, em geral, possivelmente, estão fazendo o que não gostam.
E aí essa é uma mudança gigante que eu acho que a sociedade precisa fazer e que o mercado tem falado disso, né? As pessoas estão cada vez menos dentro de empresas construindo uma carreira num único lugar e mais autônomas, mais prestadoras de serviços. Isso muda completamente a lógica e a possibilidade de você fazer o que você realmente gosta ao longo da vida. Não deixar isso simplesmente para o momento da aposentadoria. Um outro depoimento diferente da Joana é o do Jorge. Ele diz: nós, aposentados, somos o início de uma nova fase e temos que mostrar isso para todos os que estão à nossa volta. De que maneira? Aproveitando a vida, tendo alegria e buscando reconhecimento e transformação. O Jorge tem uma visão muito mais positiva e otimista da aposentadoria. E isso é interessante, porque eu já falei aqui dos fatores de risco e dos facilitadores. A gente tem que tentar localizar na própria história quais são meus pontos fortes para viver isso e meus pontos fracos. Favorecer os fortes e elaborar, aceitar se não tiver como mudar ou transformar os fracos. Não tem jeito. Se você ficar com uma visão muito pessimista, muito para baixo, se você já é uma pessoa mais queixosa, mais paralisada pelas situações que são dadas, com certeza você vai ter mais dificuldade. Né? Atualmente são no Brasil 20 milhões de aposentados em 5 anos. Em 5 nada, em 2020 vão ser 25 milhões de aposentados. Nem todos os aposentados são idosos, nem todos os idosos são aposentados. E o ponto forte desse raciocínio é que com o aumento do número de idosos na sociedade, que é uma coisa que todo mundo já está cansado de saber, naturalmente aumenta-se o número de aposentados. E as pessoas estão tendo de 20 a 30 anos de vida ativa como aposentados, que é uma novidade. Agora, o que você vai fazer com isso? Aí que está o pulo do gato. Vão ser simplesmente mais 30 anos para você arrastar e reclamar, ou você vai fazer desses 30 anos um momento para você usufruir a vida de uma forma diferente e transformar as coisas para que a vida seja uma experiência interessante. Você é muito mais responsável por isso do que você imagina, pelo menos em geral é assim que a gente pensa, e não é fácil você se responsabilizar pelas coisas que acontecem, né, pela parcela de responsabilidade que a gente tem pelas coisas que acontecem com a gente. A Iris Apfel, essa mulher fantástica, ela é um ícone da moda americana, ela deve ter hoje uns 95 anos, ela está viva, e ela é um exemplo muito interessante, é um exemplo para a gente seguir de autenticidade, de envelhecimento ativo. Ela fez as escolhas dela com muita consciência, com muita coragem, e ela se tornou uma pessoa importantíssima na moda mundial. Olha esse visual dela, que coisa fantástica, né? 95 anos, não teve filhos por escolha, é casada e tem a vida bem próxima, eu acredito, do que ela sempre quis. Muito legal a Iris. Para ela ter conseguido chegar nesse ponto, com certeza ela sabe bastante de si para fazer as escolhas que são mais coerentes com o que ela é e com o que ela deseja. Então, faça o que você gosta o quanto antes. Dependendo da fase da vida em que você se encontra, você vai estar mais amarrado para chegar nesse ponto ou não. Mas perseguir essa meta, fazer o que se gosta. Usufruir do tempo livre é uma questão de aprendizagem, principalmente quando este é desprezado ao longo da vida profissional. Então, construir uma vida nova, aprender a aproveitar o tempo livre, a gente, em geral, não sabe, porque a gente vive numa vida muito corrida, totalmente preenchida por tarefas. Então, quando você ganha 8, 10, 12 horas livres por dia, de um dia para o outro, o que você faz com isso? Eu não sei, eu nunca vivi isso, ninguém nunca me ensinou, eu nunca pensei nisso antes. Então eu preciso aprender a usufruir a vida, não é? Olha isso, gente, é muito interessante isso. A gente não sabe aproveitar, não, a gente sabe ralar, a gente sabe trabalhar igual um doido, né? Servir, 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 às vezes até acumular, acumular, acumular. Agora eu nem sei o que eu faço com isso. Então, começar a buscar essas respostas, porque a vida não é só trabalhar. A vida, ela tem 1000 formas de ser vivida e 1000 caminhos possíveis para que ela seja satisfatória. E olha, trabalhar sempre a questão do ageísmo, o preconceito com a idade, porque estamos todos nós envelhecendo desde o dia em que fomos fecundados. E para que você consiga fazer o que gosta no seu envelhecimento, da velhice, é importante quebrar esse preconceito que você mesmo tem com relação à idade, porque isso é difícil uma pessoa que não tem um pouco de preconceito com isso no Brasil. Então, ajudar para a sua história pessoal e para a sociedade também. Eu acho que a gente tem que ser ativo nisso. Não é ficar esperando o governo, a minha instituição, meu patrão, minha família, não. Você mesmo
começar a abrir a cabeça no olhar para os idosos, parar de achar que os idosos são pessoas fofinhas, pessoas bonitinhas, não. Em geral, as pessoas de cabeça branca, elas sabem muito mais do que a gente, elas têm uma história acumulada, maravilhosa para ensinar, então é vê-las mais como pessoas mais competentes do que a gente, não como pessoas que gracinha, que fofinha, aquela velhinha, ou aquele velhinho, que bonitinho. A gente toma uma cantada, e aí até fala assim, oh meu Deus, oi, esse velhinho tá me cantando? Sim, os velhos, eles têm desejos, eles têm vida sexual, eles estão presentes na sociedade cada vez mais, eles participam, e a gente tem que mudar esse olhar para eles, inclusive para trabalhar o nosso próprio envelhecimento, né? Então, voltando à questão das atividades, existe um leque infinito de possibilidades de atividades para você realizar na sua aposentadoria e, idealmente, ao longo da vida também, né? Quanto mais a gente colocar as fichas num só projeto, mais risco a gente está correndo. Então, por que os homens são um público mais fragilizado ainda nessa questão da aposentadoria? Porque, em geral, os homens trabalham muito mais exclusivamente do que as mulheres, que circulam mais por papéis sociais e por outras funções. Então, vamos tentar ampliar o leque de atividades desde agora. Quanto mais interesses você tiver, mais interessante você vai ser. Tá? Então, eu não vou nem começar a citar possibilidades aqui, porque eu nunca vou conseguir falar tudo que é possível. Isso é um caminho totalmente subjetivo que você vai ter que trilhar. E aí vem a questão que o Zanelli cita de voltar ao seu histórico, e na terapia ocupacional isso se chama histórico ocupacional. Existem ferramentas muito interessantes na terapia ocupacional que depois, numa outra oportunidade, eu posso apresentar para vocês. Inclusive um roteiro de projeto de vida que vai ajudando a trilhar esse raciocínio de o que você realmente gosta de fazer e qual é o seu desejo. Essa costuma ser a pergunta mais difícil. O que eu quero fazer? Eu já estive com um senhor lá onde eu trabalho, tem 37 anos de instituição. Ele ama aquilo lá, ele nunca fez outra coisa. E quando ele participou do programa de preparação para aposentadoria comigo, ele falou assim, mas eu nem sei o que eu gosto de fazer para além disso aqui. E é isso mesmo, e muitas pessoas não sabem o que gostam de fazer. Então, tem que responder essa pergunta, porque as possibilidades estão aí, estão abertas para todo mundo, mas tem que ir lá e pegar, né? Então, a Associação Americana de Terapia Ocupacional, ela fala de um rol, uma classificação de atividades, que eu não vou entrar muito aqui. A questão é que envolver-se em atividades significativas gera saúde e bem-estar. Eu nunca vi uma pessoa que fique o dia inteiro no sofá e que esteja bem. Eu não conheço, porque o ser humano é um ser ocupacional, né? E esse é o objeto de estudo da terapia ocupacional, inclusive, uma profissão pouquíssimo conhecida, mas que eu amo de paixão e que é totalmente fundamental nessa área da gerontologia, ok? Agora, uma coisa é eu localizar o que eu gosto de fazer, planejo o desejo, ok. Agora, uma outra habilidade é realizar esses projetos. E aí entra uma outra etapa que precisa de um outro tipo de raciocínio e de outras iniciativas, tá? Então, assim, quantas pessoas simplesmente falam, não, eu já sei o que eu vou fazer quando eu me aposentar, eu vou viajar, eu vou cuidar das minhas plantas, eu vou cuidar da minha mãe, eu vou organizar minhas gavetas, eu vou fazer curso de gastronomia, eu vou fazer um curso de inglês. Aí passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu falei, e aí, dona Maria, o que a senhora conseguiu fazer daqueles projetos? Nada, minha filha, eu não faço nada. Impressionante como que eu não consigo realizar minhas metas. Por quê? Porque fazer é diferente de idealizar. Tá? Então é importante vocês terem isso em mente para entender que é um desafio importante, que não é uma coisa que simplesmente porque você pensou aqui agora rapidinho, que isso vai acontecer. Não, ser o gestor da própria vida vai demandar bastante energia de vocês, mas pode ser uma fase maravilhosa de usufruto total do que você sempre quis fazer e talvez nunca tenha conseguido. Então, as pessoas não podem ser saudáveis na ausência de atividades significativas. Muito cuidado com o sofá com o passar dos anos. Chegam para mim muitos idosos no consultório, eu pergunto para a família qual que é a rotina dele, quando ele próprio não consegue responder, né? Ou dela. Ah, Cecília, é o dia inteiro nessa poltrona aí. Não, mas não levanta para nada. Então, tem uma tendência de que com a chegada da velhice, o passar dos anos, a gente vai cortando vínculos com atividades, porque eu não trabalho mais, então eu saio muito menos de casa. Então, de repente,
eu não frequento mais o grupo de convivência, o meu grupo de estudos, o meu grupo de leitura, porque, ai, preguiça. E aí, esses desejos vão murchando, as pessoas já não me procuram tanto, eu também não liguei nunca mais para aquela vizinha, e a vida vai restringindo, e vai acontecendo uma atrofia vital, é um termo que eu falo, e aí acontece a morte social, que é uma coisa gravíssima, e aí com certeza isso já é um quadro de adoecimento, um quadro difícil de reverter, as demências ganham mais espaço nesse contexto, então muita atenção, porque a aposentadoria em geral ela é o início desse declínio de qualidade de vida. Às vezes a pessoa não cai completamente de uma vez, ela até acha que ela está bem, mas no fundo, se olhar direitinho, está acontecendo um processo de declínio de qualidade de vida, de rede social, de estímulo cognitivo. Então, atenção para que você se mantenha participativo. Isso, você pode ter uma doença física, você pode ter problema, você pode participar da sociedade, né? E ter momentos de alegria nela. Vamos à prática? A prática é o seguinte, a gente vai preencher um quadro da sua rotina atual. Vamos à prática, que eu trouxe para vocês, uma prática super interessante, porque a gente nunca para pensar no que estamos fazendo com o nosso tempo. Quais atividades estão preenchendo a minha vida hoje, que nada mais é do que o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Então, eu estou enviando para vocês cliquem aqui, imprimam esse quadro, se possível, para preencher à mão, ou façam, quem não tem possibilidade de imprimir, vai fazer esse quadro à mão, que eu fiz isso durante anos com os meus pacientes, com os meus clientes, tá bom? Faz o quadrinho à mão aí com a reguinha, com a caneta, de segunda a domingo, de 6 da manhã às 11 da noite, ou para quem prorroga isso muito para 1 da manhã, 2 da manhã, prorrogue também esse quadro, vocês vão preencher para mim cada atividade que costuma acontecer na vida de vocês no horário aproximado. Claro que quem tem uma rotina bem dinâmica vai ter mais dificuldade, mas é uma estimativa. O importante é que todas as atividades que passam pela vida de vocês hoje estejam presentes nesse quadro. Cinema, eu vou uma vez por mês, a cada 2 meses, coloco o cinema com um asteriscozinho em algum momento aí do final de semana, ou uma noite, para que a gente possa raciocinar sobre qual que é um ponto forte dessa prática, a relação que vocês têm com cada atividade que participa da sua rotina, tá bom? Ô, gente, olha que interessante essa citação da Lúcia França. A diversidade nas atividades é o segundo maior preditor de atitudes positivas na aposentadoria. Então, aquilo que eu já disse, quanto mais rico o seu leque de ocupações, quanto mais rico o seu repertório ocupacional, mais protegido você está para se aposentar. E isso, na verdade, é para a vida inteira. Não é só para quem está parando de trabalhar, não. A gente, os jovens, os mais jovens, devem pensar nisso desde agora, porque tem coisas que demoram anos para serem construídas, né? Então, pegando esse raciocínio da relação com o que você faz, né? A ocupação social, numa classificação muito interessante do Hans Johnson, ele é um teórico, um terapeuta ocupacional norueguês, que eu usei muito no meu mestrado. Ele, na verdade, ele fala de 7 categorias de ocupação. Eu vou trazer só 2 para vocês, que são as mais importantes, e talvez numa outra oportunidade a gente aprofunde mais nisso, tá? A ocupação social, que é esse contato com as pessoas que eu já disse antes, tá bom? A gente vai ver se na sua rotina tem esse tipo de ocupação. E a segunda mais importante, aquela que faz o seu olho brilhar, é onde está a sua paixão ocupacional, chamada de ocupação engajada. O Hans Johnson, ele coloca algumas características para essa ocupação. Ela tem alto nível de significado para você, ela tem uma participação intensa na sua vida, você gasta muito tempo naquilo, você realiza aquilo com regularidade espontânea e não porque tem alguém mandando. Isso acaba se desdobrando em outras coisas, então, por exemplo, já fiz uma entrevista uma vez de uma aposentada que ela desenvolveu um trabalho voluntário com fraldas, produção de fraldas para doação em hospitais, ok? Então, ela tinha o dia que ela tinha reunião com a equipe da produção de fraldas, tinha o dia que ela tinha que sair para comprar os materiais das fraldas, tinha o dia que ela precisava fazer a contabilidade, enfim, isso conectava ela com pessoas com interesses comuns e se desdobrava em outras atividades, cresce, se multiplica na vida da pessoa, a ocupação engajada. Ela gera compromisso ou responsabilidade social, ela te conecta com pessoas com interesses comuns, como eu já disse, ela dá identidade para a pessoa, então ela acaba me representando.
E a ocupação engajada tem características análogas ao trabalho, porque ela é tão intensa, ela é tão presente que parece trabalho, mas ela não necessariamente é trabalho. Ela pode, inclusive, ser o trabalho. Uma ocupação engajada na minha vida hoje, com certeza é o trabalho, mas não necessariamente. Tem gente que para de trabalhar e que fica super bem, que me fala assim, gente, e fica dando a receita para todo mundo. Na verdade, cada um vai ter a própria receita. Mas eu já ouvi isso de um senhor, ele falou assim, gente, não volta a trabalhar não. Viver sem trabalhar é maravilhoso, é a melhor coisa do mundo. Já outras pessoas vão lá e falam, ai gente, eu não quero parar de trabalhar. Eu parei, mas já arrumei uma segunda carreira, não, trabalho para mim é fundamental, eu respiro isso me faz muito bem, então eu não vejo por que parar de trabalhar. Então, qual será o seu caso? Uns exemplos interessantes para a gente ver aqui. Eu vou só frisar alguns pontos desses quadros, são exemplos verídicos, com nomes fictícios, naturalmente. Esse é o Paulo, de 66 anos, 67 anos, ele já pode se aposentar, mas ele não quer. É aquele caso que eu citei do senhor que ama o que faz. Agora, olha o quadro do Paulo, que interessante essa rotina que vocês vão preencher aí. Tem um monte de interrogações, porque no dia que ele fez essa prática, ele não sabia me dizer o que ele fazia nesses horários. Então ele está numa fase anterior ainda, que ele nem sabe o que está acontecendo ali. Né? É um passo a mais que ele precisa dar. Em comparação com uma outra pessoa, Tereza, de 55 anos, por exemplo, ela vai se aposentar daqui a um ano. Olha o tanto que o trabalho ocupa a vida dela. Esse quadro, outro dia eu dei numa capacitação para pessoas mais jovens, e uma menina pegou, ela falou assim, ai meu Deus, fiquei angustiada. E parou de preencher. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, eu trabalho muito mais do que eu pensava, minha rotina é muito mais maçante do que eu pensava. Mas ok, mesmo que seja algo que você se assuste um pouco, não é mais importante, não vale a pena a gente se dar conta da realidade que a gente vive para poder mexer nisso do que você viver sem saber, alienado a vida inteira e chegar lá na frente e se arrepender? Então é melhor tomar consciência, eu sou totalmente a favor disso, eu trabalho assim, vamos tomar consciência o quanto antes para que a gente construa uma vida mais próxima do que a gente quer. Então, realmente ali, né, a gente tem que contar o deslocamento para o trabalho como trabalho, sim. Então, essa pessoa ali está mais ou menos 11, 12 horas de trabalho por dia. Realmente é muita coisa. Haja organização, né, gente, na nossa vida hoje, para quem está trabalhando muito, para conseguir ampliar esse leque de ocupações que eu tenho dito aqui. Terceiro exemplo, Maria Rita, 62 anos, aposentada há 2 anos. O que me chamou a atenção nessa rotina é que a Maria Rita consegue uma variedade muito interessante de atividades. Ela tem trabalho voluntário, ela caminha, ela cuida da casa dela, ela tem as 2 ocupações que eu falei anteriormente da classificação do Johnson. Ela tem a ocupação engajada, que é o que está em verde aí nesses exemplos. No caso dela é o trabalho voluntário e cuidado das plantas, porque ela ama loucamente fazer isso. E o social é o que está em amarelo, grifado de amarelo, que é o contato com os netos, no caso dela. Então ela está bem amparada, porque essas 2 ocupações são as principais para a construção do bem-estar na nossa vida, ok? Enfim, vocês podem pausar o vídeo se quiserem para olhar um pouquinho com um pouco mais de cuidado para essas rotinas, porque é bem interessante, até para que vocês entendam direitinho como é que vão preencher isso, tá bom? E é legal, quem quiser depois, imprime uma outra via, uma outra cópia e escreva a minha rotina ideal, né? Que aí já é o início do seu projeto de vida que deve ser construído, que um programa de preparação para aposentadoria, tem gente que fala programa de educação ou de orientação, o núcleo dele, no meu ponto de vista, é a construção de um outro projeto de vida, ou de um projeto de vida, né? E essa prática te ajuda a começar a pensar nisso. Então, responda, depois de preencher seu quadro. Você tem uma ocupação engajada na sua vida? Tem ou não tem? Tem gente que não tem. Você tem ocupação social na sua vida? Se não tem, é possível construir isso, né? Uma das formas de construir ocupação social, o contato com as pessoas, é praticando atividades feitas em grupo, né? Se eu estou querendo conhecer gente, fazer novos amigos, construir rede social, se eu puder escolher entre pelada, vôlei ou natação, eu não vou escolher natação, né? Se eu puder escolher entre fazer uma aula particular de inglês ou ir para uma escola, eu vou para uma escola. Porque aí tem a festa de Natal, tem a comemoração dos aniversários, tem os encontros e aquilo se desdobra em outros contatos para mim, tá bom? Então vocês vão grifar as ocupações sociais, se houver,
e vão circular as ocupações engajadas. Tem gente que tem algumas ocupações engajadas na vida, o que é muito bom. Tá joia? A aposentadoria, então, vamos fechar? A aposentadoria não é tábua de salvação, né? Na verdade, o que salva a gente? Nós mesmos, eu acho. Essa construção que eu acho que pode realmente dar um suporte e abrir a nossa cabeça para perceber a vida de um jeito diferente. Eu acho que pessoas mais alegres têm uma percepção X das coisas e uma capacidade de aceitar os problemas, as dificuldades de um jeito específico. Então, eu acho que muitas coisas que eu propus aqui hoje são mudanças de hábito, não são fáceis de acontecer, não acredito em fórmulas rápidas para resolver grandes problemas, para mudar cenários complexos, mas eu acredito que você mesmo pode transformar a sua vida. Tem pessoas que sempre estão dispostas a ajudar, fique atento a isso, em possibilidades que passam por você. A internet está lotada de conteúdos gratuitos de qualidade, né? Conecte-se com possibilidades interessantes para você. Responsabilize-se pela vida que tem, para de reclamar e de culpar os outros pelos seus problemas. Encontrar alternativas interessantes e raciocínios, assim, pilares, por exemplo, o Long Life Learning é uma teoria muito legal, aprendizado ao longo da vida. O desenvolvimento, numa teoria chamada Lifespan, que eu gosto e uso, ele se dá ao longo da vida inteira. A gente está muito acostumado a ver o desenvolvimento do bebê, o desenvolvimento da criança, e o desenvolvimento do adulto, e as crises da fase adulta, as crises da meia-idade, do envelhecimento, né? O nosso desenvolvimento, ele vai até o nosso último dia de vida. Então vamos começar a raciocinar desse jeito e pensar que aprender é para sempre, porque isso mobiliza um monte de coisas positivas na nossa vida. Raciocinar dentro do envelhecimento ativo, que é uma premissa criada pela Organização Mundial da Saúde maravilhosa. Com certeza outros palestrantes vão falar disso aqui no Conavas, né? Raciocinar que se eu participo com independência, né, e com mobilidade, eu estou dentro e eu preciso estar dentro para sempre, enquanto for possível, né? Para de ficar à margem, caladinho, quietinho. O idoso precisa falar, ele precisa falar, ele precisa ter voz. Não só receber a voz, mas pegar o microfone e se dar a voz. E o planejamento, sem dúvida, é uma questão fundamental, que deve ser feita também para todos nós, se possível desde a escola, mas quem não fez, comece agora, desde já, ainda é tempo, correto? A insanidade, uma frase do Einstein que eu gosto muito, é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, não espera o ano virar para você criar outras ilusões e novas expectativas, sem ter disponibilidade, fôlego para construir mudança, porque não vai mudar nada. Então, isso é uma insanidade, né? Desejar um monte de coisa, um monte de melhorias e não fazer nada para que elas aconteçam. Pessoal, eu trouxe alguns livros, pouquinhos diante de todas as referências que existem na área, para que quem tiver interesse em aprofundar os conhecimentos nisso, poder ter uma referência, buscar e ler e aprender. O primeiro é esse aqui, ó, Aposentadoria, Prioridades da Vida para Ser Bem Vivida, Cuidar-se para Desfrutar, é do professor Zanelli. Essa referência importante que eu já disse antes, é um guia para pessoas que não trabalham na área e querem se preparar para a aposentadoria, ok? É muito legal. Outro, Aposentada Ficava a Sua Avó, né? Fala da mudança de modelo com relação à postura dos idosos jovens de hoje, mas também, principalmente esse aqui, para a questão financeira das meninas iradas. É bem legal. E tem um outro que já é mais técnico, mais aprofundado, mas tem capítulos muito bons. Eu estou gostando demais desse livro, ele é mais novo, da Sheila Murta, Christiane de França e Juliana Seidel. Adoro, muito bom. Programas de educação para aposentadoria. Todos podem ser adquiridos pela internet. Aqui estão algumas referências que eu usei para elaborar essa palestra. O meu currículo Lattes, está aqui o link para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da minha trajetória profissional. Abaixo está o meu artigo sobre aposentadoria na perspectiva ocupacional, continuidade do curso de vida e novas possibilidades, que é uma outra conversa longa que a gente pode ter num outro momento. E aqui uma frase que eu gosto muito da Hannah Arendt, que é essa filósofa alemã, que diz que o que o sujeito faz é o que ultrapassa o tempo e o eterniza. Então faça o que te interessa, o que você gosta, desde já ou quanto antes, porque com certeza é isso que vai te dar um fôlego existencial, um conforto existencial nas fases mais avançadas da sua vida.
Aqui estão os meus contatos. Quem tiver interesse em receber uma ferramenta sobre um roteiro de construção de projeto de vida que eu elaborei, unindo algumas ferramentas com as quais eu tive contato, é só me mandar um e-mail para cecilia@trampolim60mais.com que eu vou enviar essa ferramenta. Para as 5 primeiras pessoas que me enviarem um e-mail, eu vou oferecer uma consultoria gratuita por Skype, individual, de 50 minutos, sobre essa construção do projeto de vida, em que ponto que você encontra, para eu te ajudar a tomar uma direção com relação a isso. A pessoa pode estar trabalhando, não ser aposentada ou já ser aposentada, ok? Estou à disposição para outros contatos, para outras trocas. Muito obrigada pela oportunidade. Que bom que vocês estão aqui. Gratidão, Cecília, pela sua palestra. Muito obrigado por fazer a gente pensar na aposentadoria e como que isso acontece na vida da gente e quais são as melhores práticas para a gente ter uma vida mais plena e feliz após a aposentadoria. E pessoas assim como eu e você, né, que talvez estejam um pouco mais novo, é muito importante nós nos prepararmos para essa aposentadoria, tanto financeiramente quanto em saúde e mentalmente, né? Como que nós vamos nos preparar? Talvez a aposentadoria signifique uma nova oportunidade na vida para a gente recomeçar, para a gente recriar, né, o nosso trabalho. Então, gratidão, Cecília, pela sua palestra, foi muito legal. Quero te convidar para se tornar um membro ativo e saudável.